Bem-vindo ao nosso programa, a nossa Escola Dominical. Olhe, hoje uma bênção aqui em minhas mãos e uma bênção também em suas mãos. A nossa nova revista, Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Uma bênção de Deus estudarmos a Bíblia, do modo como vamos estudar em 13 lições que vão abordar o valor do Antigo Testamento, a origem da humanidade, a história de Israel, fé e adoração, a questão do lar de Israel, que até hoje é uma questão polêmica, não é? Das terras de Israel, o Reino Unido de Israel, os escritos do reino, o reino dividido, juízos sobre Israel e Judá, o cativeiro de Israel, Israel retorna do cativeiro, profetas da restauração e a mensagem final, a mensagem de Malaquias. Talvez você diga assim, não é sobre o Antigo Testamento? Por que falou tanto em Israel? Aí está a questão. É porque nós vamos estudar o Antigo Testamento segundo a história de Israel. A gente vai estudar a Bíblia de um modo bem interessante a partir de hoje. A nossa revista, ela faz parte de um programa maior, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. Este é um programa idealizado aqui no norte do Brasil para abençoar toda a nossa nação. Qual é a diferença de estudar em outro lugar e fazer parte do Programa de Educação Cristã Continuada? É que, ao participar dos estudos desta revista, você pode não só ter conhecimento bíblico e conhecimento de Deus para a sua vida, mas também ter o seu certificado ao final do curso. E mais, você pode também seguir seus estudos teológicos participando de algum instituto bíblico ou faculdade conveniada ao programa de educação cristã. Uma benção, não é mesmo? Os nossos contatos estão aí para você ligar, adquirir as suas revistas, seus DVDs de aula, adquirir os nossos livros textos de leituras complementares e participar dessa bênção de Deus que é o Programa de Educação Cristã Continuada e a revista da Escola Dominical, hoje começando Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Nós vamos começar logo a nossa aula. Nossa primeira lição, naturalmente, vai falar sobre o valor do Antigo Testamento. Obrigado pela presença de vocês todos aqui. Nós vamos ter aulas muito interessantes sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento. Eu quero convidá-los a recitar comigo os textos principais da abertura desta lição. Primeiro vamos ao assunto de nossa aula de hoje. O valor do Antigo Testamento. Isso mesmo, o valor do Antigo Testamento. Temos um texto áureo, vamos recitá-los? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Glória a Deus, é um texto áureo, bíblico também. Verdade prática. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Bem, se a gente começar esta aula com este conhecimento e você, ao adquirir sua revista e começar a estudar a partir deste conhecimento que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia, realmente a gente já começa muito bem, porque Jesus leu e releu e esmiuçou, não é? Amildou o texto bíblico, porque a Bíblia, sobretudo, falava acerca dele, de seu ministério. E Jesus nos ensina como ler a Bíblia e o valor do Antigo Testamento. Então, essa verdade prática é realmente muito bonita. O Antigo Testamento, vamos dizer juntos? O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Muito bem, nós temos em nossa revista também um devocional diário que você, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, ao ter sua revista, você vai ter uma palavra diária, um texto bíblico para você meditar. E uma leitura bíblica que está baseada em Lucas, capítulo 24, versos 25 a 27.
Nós vamos começar a nossa aula e a primeira divisão de nossa aula é Deus nos entregou a Bíblia. Vamos recitar os tópicos. Primeiro, Mensagem para nós. segundo Inspirada. e terceiro, Valor e utilidade. Deus nos entregou a Bíblia, a questão da mensagem para nós, né? Isso fala sobretudo da dificuldade que as pessoas têm de estudar a Bíblia e o Antigo Testamento. O Novo Testamento, exceto o Apocalipse, né, que é assim o bicho-papão dos leitores dessa parte da palavra, as demais escrituras do Novo Testamento, tranquilo. Mas o Antigo Testamento, as pessoas geralmente começam bem pelo Gênesis, aquela narrativa maravilhosa da criação, mas quando vão chegando lá em Números, quando vão chegando aos textos da genealogia, né, e tantos outros assim textos, alguns textos também históricos assim um pouco mais pesados, que falam de guerras, de morte, as pessoas inclusive se escandalizam com esses textos, por falta de quê? A gente conclui assim que grande parte da dificuldade do conhecimento ou do estudo bíblico é por falta de um mínimo de conhecimento de história e geografia da Terra Santa e daquelas nações ali circunvizinhas, dos povos antigos, que nós estamos lidando com antiguidade, com povos que viveram há muitos séculos e milênios antes de nós. Bem, nós não temos dificuldade em entender que a Bíblia é uma mensagem para nós. Também o segundo tópico, não temos dificuldade em entender a Bíblia enquanto inspiração de Deus. Creio que nenhum de nós duvidamos disso, não é verdade? A Bíblia é a palavra, então nós recebemos isto, é um princípio de fé para as nossas vidas. A última parte deste tópico nos fala sobre o valor e a utilidade da Bíblia. E é interessante a influência da Bíblia. Você abre o Código Penal, está ali no artigo 121, matar alguém. Você abre os 10 mandamentos, está lá, não matarás. É a Bíblia e a sua influência sobre a nossa sociedade. A gente volta já. De volta à nossa escola dominical, hoje começamos a nossa revista Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Nossa primeira aula, já abordamos o tópico inicial, Deus nos entregou a Bíblia, e agora vamos ver a segunda parte de nossa aula, comunicação direta. Eu vou pedir aqui aos nossos queridos alunos que nos ajudem nesta recitação dos tópicos desta parte. Comunicação direta, 3 tópicos. Vamos dizer então, primeiro, Evidências. depois, Confiança. e por fim, Mensagem atual. evidência. Esta questão da comunicação direta de Deus através do Antigo Testamento, através da Bíblia. A Bíblia, o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Nós já falamos sobre isso e é a capa de nossa lição, é o subtítulo de nossa lição. Mas nós temos, alguém perguntaria hoje nos nossos dias, no século XXI nós temos garantia realmente de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos razões suficientes para aceitá-la quanto Escritura Sagrada. Nós vivemos um tempo muito crítico, não é verdade? E não somente crítico, como vivemos um tempo até de inversão de valores, e que o que era justo hoje é questionável por alguns, e assim por diante. Esse tipo de espírito crítico de nossa sociedade também tangencia a Bíblia. Bem, a gente vê neste tópico de nossa aula que a Bíblia, ela é um livro tão perfeito que ela, ao mesmo tempo que é uma mensagem para terceiros, ela também é uma mensagem que se autoafirma. Isso é interessante, é muito interessante. Por exemplo, quando nós estudamos sobre a vida de Cristo e todas aquelas profecias sobre ele lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no livro de Números,
Depois, quando chegamos ao Novo Testamento, é impressionante como aqueles chamados tipos bíblicos sobre a pessoa de Cristo, a aparência de Jesus, o dia em que ele morreria, como aconteceria a traição, como seria, tudo estava escrito. E você tem então ali a própria Bíblia, 2000 anos depois, quase isto, se considerar o início da narrativa bíblica e o tempo do ministério de Jesus, se cumprindo. E mais do que isso, nós temos aí, vocês podem dizer comigo, citações bíblicas. Por exemplo, Marcos. Marcos, ele tem quantas citações do Antigo Testamento? 15 citações. 15 citações. O Mateus? 19. Lucas? 25. Hebreus? 85. E o Apocalipse? 245. É interessante isto. É interessante isto. Mas assim, um dos pontos principais de nossa segurança quanto ao texto bíblico e a sua autenticidade é o fato de Jesus ter feito referência às Escrituras. Ele não apenas citou as Escrituras, mas ele fez referência, ele empregou em seus discursos o texto bíblico e ele chamou a autoridade bíblica para o que ele ensinava. Então, quando Jesus fala de assuntos como, por exemplo, a família, não é? Nós temos o quê? Nós temos a aprovação, né? Aquilo é uma autenticidade. É obter um selo sobre a Bíblia pelo próprio Salvador. Ele está dizendo, eu reconheço a Bíblia. A questão da evidência, portanto, nós temos no próprio texto bíblico tantas citações no Novo Testamento que remetem ao Antigo Testamento, de modo que essas duas seções das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, estão de tal modo entrelaçadas que não tem como separá-las. Não tem como separá-las. Nós temos este segundo tópico sobre a comunicação direta, que é confiança na palavra. Confiança na palavra. Como vocês acham que as escrituras se formaram? Essa é a opinião que vocês têm sobre como foi o processo de formação da Bíblia. Por exemplo, vocês acham ou vocês podem dizer quais as línguas em que o Antigo Testamento foi escrito? Vocês têm alguma ideia? Hebraico. Pode usar o microfone. Hebraico e aramaico. E é isso mesmo. Isso mesmo. Então, a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns raros textos em aramaico. O aramaico foi um dialeto que surgiu na Palestina, na terra de Israel, cerca de 500 anos antes de Cristo. Então, quando Jesus aparece, ele não fala mais hebraico. O povo não fala mais, ele fala aramaico. Então, a Bíblia está escrita dessa maneira, em hebraico e aramaico. E vem a questão as pessoas se perguntam muito e questionam muito a questão dos manuscritos. Afinal de contas, nós temos ou não temos mais manuscritos originais da Bíblia? O que vocês acham? Sim, talvez. Né? Tem. Olha, na verdade, assim, o que nós temos de mais interessante é recente descoberta. É recente descoberta, que são os manuscritos do Mar Morto, né, que estão aqui na nossa revista, descobertos em 1947. Esses manuscritos do Mar Morto foram possivelmente guardados por uma seita que viveu ali em Israel, chamada seita dos essênios. Alguns dizem que João Batista, inclusive, participava desse grupo de religiosos. Bem, o certo é que os essênios, eles se separaram da comunidade de Israel para servir a Deus de um modo mais purificado, porque a coisa estava difícil. É mais ou menos assim como nós temos que fazer hoje. Não nos segregar da sociedade, mas em nosso espírito e em nossa vida, em nosso caminho diário também nos resguardar, né?
Pois bem, os essênios acabaram guardando. Esses materiais foram descobertos em potes. Aliás, olha, a capa de nossa edição, se você observar bem, faz assim uma remissão ao modo como o Antigo Testamento era guardado, né? Em rolos, e os manuscritos, assim como muitos foram encontrados em perfeito estado, mas também alguns em ruínas, os manuscritos do Mar Morto. Fora esses manuscritos que datam do 1º século antes de Cristo, esses manuscritos, cópias dos originais do 1º século antes de Cristo, nós temos traduções. Hoje, o que os estudiosos fazem acerca da Bíblia, eles buscam estudar as traduções. Então, nós tivemos a tradução da Septuaginta, nós tivemos a Vulgata, que é a tradução latina. O Antigo Testamento tem traduções do povos samaritanos, dos cóptas, e os estudiosos, então, eles pegam todo esse material e vão comparar as traduções e vão ver alguma coisa desses manuscritos lá do Mar Morto, e assim eles chegam ao melhor que a Bíblia pode ser apresentada para nós. A gente volta já. De volta à nossa escola dominical, estamos estudando hoje o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. E esta é a nossa primeira aula, o valor do Antigo Testamento. Já discorremos aqui sobre 2 tópicos, em parte. O primeiro todo, Deus nos entregou a Bíblia. O segundo, comunicação direta. Nós vimos evidências, confiança. Vamos ver alguma coisa sobre mensagem atual da Bíblia. É aquela antiga questão, as pessoas acham que o Antigo Testamento é coisa realmente do passado, né? E, inclusive, algumas Bíblias não usam essa nomenclatura, mas não usam o Velho Testamento, perdão, mas usam mesmo o Antigo, como nós estamos utilizando aqui, para não dar essa ideia, né, de uma coisa sem uso mais. O Antigo Testamento, olha, ele contém a revelação de Deus nos primórdios da civilização. Então você imagina, Deus se revela a Abraão. Quanto conhecimento sobre Deus e o modo como ele se revela, nós podemos ter ali. Deus se revela a Jacó. E ele tem um sonho em que ele vê uma escada por onde os anjos do Senhor sobem e descem. E ele fica espantado, diz que Deus está aqui, esse lugar se chama Betel, luz, lugar de Deus. Você chega ao livro de Salmos, você encontra ali assim um verdadeiro maná, um oásis no meio de um deserto, do mundo de Israel daquela época e do mundo que nós vivemos. E é claro que o Antigo Testamento tem para nós grande valor, tem uma mensagem atual, porque Abraão, esta nossa lição enfatiza bem este tópico, Abraão, ele não foi somente o pai da nação de Israel, ele é considerado o pai de nossa fé. Ele foi a primeira pessoa a crer, a Bíblia diz, e porque ele creu, isto lhe foi imputado por justiça. E quando você abre o Evangelho de Mateus, no primeiro versículo do Novo Testamento, está dito que Jesus era filho de Abraão. Isso é interessante, né? Então, aprender sobre o Antigo Testamento é ter uma mensagem atual para as nossas vidas. Vamos ainda agora ver a terceira parte. A terceira parte, o título é? Abordagem bíblica. Nós temos 2 divisões. Primeira, classificação literária. Segunda, Ordem cronológica. A Bíblia. Se você, apanhando uma Bíblia assim, e mostrar às pessoas que conhecem o livro, ó, borda dourada, bonitinho aqui, eu tenho uma Bíblia do Centenário, uma Bíblia riquíssima, com conteúdo histórico sobre a Assembleia de Deus. Bem, se eu perguntar para uma pessoa comum, o que é isto? Ela vai dizer, isto é a Bíblia. Né?
E quase nós não temos a noção que isto também é um livro. Isto é um livro. E com uma peculiaridade, é que é um livro, na verdade, biblioteca, que resume 66 livros. E esses livros bíblicos, eles estão classificados. Vamos dizer qual é a classificação literária? Aí no tópico, na terceira parte, primeiro tópico. Classificação literária da Bíblia, nós temos livros, primeiro, históricos, depois, poéticos e também proféticos. históricos, poéticos e proféticos. Então, a Bíblia é um livro riquíssimo. Classificação literária da Bíblia. Olha, uma dica para quem quer aprender a falar. Uma dica para quem deseja aprender a ler. Uma dica para quem deseja aprender a escrever. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque a Bíblia é de uma riqueza literária. Ela está escrita principalmente em prosa, mas também em poesia. Você sabe, a prosa é o texto corrido, ali você tem as narrativas, você tem os livros históricos e na poesia. Vamos ver essa divisão? Olha, nós temos em nossa revista um quadro muito maravilhoso, aqui na página 9, que nos fala da cronologia do Antigo Testamento, e nós temos os livros poéticos. Bem no centro da revista nós temos os livros poéticos. Eu acho interessante isso aqui. Dentro dessa cronologia, esta classificação. Os livros poéticos, que são, vamos dizer quais são? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isso, e Jó. Está faltando Jó aqui, porque esta aqui eu estou seguindo uma cronologia. Eu não estou lendo exatamente a classificação, porque eu acho interessante o fato seguinte, que no Reino Unido de Israel, que é o tópico dessa edição aqui, desse quadro, foi quando surgiu mais a poesia. É interessante, quando a união, né, o amor, as pessoas bem à vontade, quando produzem poesias, né? Então, é interessante. Mas nós temos 17 livros históricos, não é isso? Quantos livros proféticos? 17 também, e temos 5 livros poéticos, que formam o chamado cânon, né? Que é a quantidade total de livros do Antigo Testamento, 39 livros. 39 livros. Quando você lê o Antigo Testamento, Júdice, você acha que ali está em ordem cronológica ali? Gênesis e todos os 39 livros? Dá a entender que a primeira parte sim, né? Mas Sim. quando chega depois de Crônicas, aparece Esdras, Neemias, fica um pouco confuso. Fica um pouco confuso, né? Você nota que há essa dificuldade. Alguém tem observado essa dificuldade? Você está lendo algo aqui, aí você vai na sequência dos livros, lá na frente assim, parece que está fora do tempo aquilo. Já notaram? Já notaram, né? Exatamente. A gente volta para esse quadro da cronologia do Antigo Testamento e nós vamos ver que, exceto realmente o Pentateuco, como disse o Júdice muito bem, todos os demais livros praticamente estão fora de ordem. E o nosso estudo, ele busca justamente investigar a Bíblia segundo essa ordem. A ordem cronológica. Você observa que os profetas, por exemplo, olhando esse quadro aqui da página 9, que os profetas, principalmente, exerceram seus ministérios durante o reino dividido de Israel. Que os poéticos, como dissemos, são obras do reino unido. E no período de restauração de Israel aparecem Esdras e Neemias. É muito interessante que a gente estuda o Antigo Testamento segundo a história de Israel e a gente consegue então colocá-lo em ordem cronológica. É isso? Então, obrigado. Até o nosso próximo encontro.